Senhor, irmãos, amém. Vamos abrir a palavra no livro de Atos. Vamos, Atos capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade de poder estar aqui nesta tarde, louvando ao Deus dos céus, juntamente com as irmãs Manuzias, as Luzias, lindas, maravilhosas. Eu digo que a irmã Luzia, ela é sempre uma resposta de Deus para a vida da gente, com esse abraço, com esse carinho. Com esse carinho, ela vem, abraça a gente e fala palavras tão lindas. E eu fico grata a Deus pela sua vida, Grata a Deus por todas as irmãs, a irmã Claudineia, Que Deus abençoe todas as irmãs. Louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, pela vida da irmã Graciele, Também estão passando um momento difícil, Mas eu creio que a vitória do Senhor já está, sobre a vida dos filhos deles. E louvo a Deus por estar aqui nesta tarde. Todos acharam, irmãs? Atos capítulo 9, versículo 36, nos diz assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Coloque a fitinha aí no texto para que você possa me acompanhar. E fecha os teus olhos agora, vamos orar. Oração não quer demais, Vamos orar que nesta tarde a palavra do Senhor venha revelada a cada coração e a cada necessidade, e venha de encontro a cada necessidade, e faça o milagre que você precisa nesta tarde. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, estamos em Tua presença, e ela já é real no nosso meio, Pai. Nós podemos Te sentir aqui, Senhor. O Senhor está aqui, Espírito Santo. Eu creio que esta tarde é uma tarde de cura, Senhor. Eu creio que é uma tarde, Senhor, de renovo, de restauração. Eu creio que é uma tarde de milagres, Senhor. Eu creio, Pai, porque onde está a Tua presença, milagres acontecem, Pai. Sonda, ó Deus, cada coração, e começa pelo meu. Arranca, Pai, tudo aquilo que não lhe agrada, tudo aquilo que não provém de Ti. Toda obra contrária, maligna, toda fúria do inimigo, toda investida de Satanás, Pai. Tudo aquilo que o inimigo traz, Senhor, para nos distrair, Senhor. Toda preocupação, toda incredulidade, todo espírito de rejeição, toda obra maligna, toda fúria de Satanás, todas as barreiras, Senhor, caiam por terra agora, Pai. Alabai, arabá, surabahai, derabashurabacandarai.
Ribiandara, Suribicaia, Nabahai. Fala conosco, Deus. Fala, Senhor, através da tua santa palavra. Abre cada coração, Senhor, e abre a porta da palavra, Pai. E que a tua palavra venha de encontro, Senhor, à nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Que presença de Deus neste lugar. Que presença. Deixe que nada te distraia, irmãs. Eu vinha pelo caminho, de repente olhei no console do carro e o celular não estava. Falei, mas credo, que eu vou me preocupar com o celular. Porque o inimigo às vezes usa tantas coisas para tirar a nossa paz, né? A nossa alegria, o nosso contentamento, querendo nos distrair. Quantas das vezes a gente chega na igreja, não sei se já aconteceu com você. Será que eu fechei o portão? Será que eu deixei o ferro ligado? Será que eu desliguei a chaleira? Será que eu desliguei a tomada? Não acontece isso com vocês, irmãs? E aí a gente chega, né, dá vontade até de ir embora, né? Acho que eu tenho que voltar lá para casa. Acho que vai acontecer isso. Será que eu desliguei o registro? E não sei o que, né? E o inimigo vai trazendo tanta distração, mas em nome de Jesus, toda distração vai cair por terra. Aleluia. E com o poder da palavra nesta tarde, eu creio que você vai sair daqui renovada. Em nome de Jesus, irmãs. Eu estava meditando nesta palavra. E hoje nós estamos vivendo aí um evangelho, como que eu posso dizer? O evangelho do triunfalismo, né? E esse evangelho, ele está deixando muito crente assim... Tá distorcendo, né? Parece que revertendo aí o meio de adoração, a vida do crente, o que está deixando o crente frustrado, está deixando o crente desanimado, está deixando o crente, né, desacreditado. Porque hoje é assim, né? Você vale pelo que você tem e não pelo que você é, né? Muitas das vezes, não generalizando, mas muitas das vezes você vale pelo que você tem e não pelo que você é. E se você está passando por prova é porque tem alguma coisa errada na sua vida. E se está passando por enfermidade é porque tem alguma coisa errada na sua vida. E aí o povo já se levanta, né? E já é tão difícil cuidar da nossa vida, né? Não, irmãs, é fácil. Se para vocês é fácil, olha, Bibi, me ajuda aí, porque é tão difícil cuidar da nossa vida, né? Quem dirá cuidar da vida dos outros, querer entender o que está acontecendo na vida do outro, né? E olhando para essa passagem de Dorcas aqui, a Bíblia, né, começa dizendo lá, e havia em Jope uma discípula. Se era uma discípula, irmãos, era uma mulher crente. Era uma serva de Deus, era a única mulher na Bíblia chamada de discípula, né? Era uma mulher crente, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que seguia os passos de Jesus para ser chamada de discípula, para ter, né, ter esse nome, chamada de discípula, né? E continua. Chamada Tabita, e que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Essa mulher, ela cumpria o verdadeiro evangelho, que é cuidar de pessoas, né? O verdadeiro evangelho é esse. O verdadeiro evangelho são pessoas, né? Ela cuidava dos menos favorecidos, das viúvas. Ela era uma costureira. Naquela época era muito comum ser costureira. Quem é costureira que levanta a mão? Tem uma, a irmã mais ou menos. Irmãs, eu falo bem verdade, mais uma lá. A minha mãe é costureira, né? Hoje ela já não costura mais, está com 75 anos de idade. Ela não costura mais. Mas nós presenciamos a minha mãe trabalhando, pegando serviços para grandes malharias, né? Irmãs, eu não sei pregar um botão. A irmã riu, mas é vergonha, né?
mas eu não sei pregar um botão, eu não sei fazer uma barra, né? Tudo eu mando fazer. E minha mãe era costureira, mas nós tínhamos que trabalhar, né? Aí a gente não tinha o tempo, porque meu pai tinha comércio, e a gente não tinha tempo de sentar na máquina ali para aprender, né? Porque trabalhava lá com o pai. E aí, não aprendemos a costurar. Mas naquela época, irmãs, eram as mulheres que faziam as suas roupas, que confeccionavam as suas roupas. E claro que tinha muitas como eu, que não tinham o dom, né? Que eram beneficiadas pelas que tinham, né? Isso também eu acho que é um dom, eu penso que é um dom, né? Ser costureira, porque tem mulher que costura muito bem, né? Então, Dorcas, ela fazia túnicas, ela fazia vestido para as viúvas, para as menos favorecidas. Aí a Bíblia continua dizendo que ela adoeceu. E aqui que entra, irmão, que eu estou dizendo que nós estamos acostumados com esse evangelho triunfalismo. Se era crente, era uma serva do Senhor, era uma mulher que cuidava de pessoas, ela adoeceu. E hoje, irmã, o que está acontecendo, né? Se você está doente, se você está por prova, se você está passando por dificuldade, tem alguma coisa errada na sua vida. E não. Irmãs, pessoas boas também passam por momentos ruins. Guarde isso hoje. O crente, irmão, também fica doente, o crente também passa por dificuldade. Prova nós estamos tendo com o nosso querido pastor Isaías, o que está passando com o seu filho, irmã Luzia, o que passou, quantos crentes passaram e receberam a cura, receberam a bênção, mas quantos, irmãos, o Senhor tomou para si? Quantos irmãos estão hoje em dia distorcendo o evangelho? E as pessoas vão ficando frustradas, desacreditadas. E as pessoas vão vivendo esse evangelho, que se você está passando por prova, tem alguma coisa errada na sua vida. E eu quero te dizer nesta tarde, que quem conhece a tua vida e quem dá a última palavra é o Senhor. É o Senhor, irmãs. E Dorcas, irmãs, ela enfermou, ela adoeceu e ela veio a falecer. Só que eu acho tão interessante, igreja, olha o que acontece. Tinham dois tipos de pessoas ali, dois tipos de crentes, pessoas, porque não é só crente, não. As pessoas, tem muita gente que não é crente e é dessa maneira. Tinham as pessoas conformadas e as inconformadas. Tinham aquelas pessoas que estavam ali para cumprir um ritual. Porque qual que era o ritual judaico? Lavar o corpo, preparar o corpo para o velório. Aí tinham aquelas pessoas que estavam ali para isso. E hoje na nossa vida não é diferente, irmãs. Hoje nós estamos muitas das vezes vivendo pelo que estamos ouvindo e não pela praticidade do que estamos vivendo. E Deus está dizendo: eu quero lhe dar experiências. E muitas das vezes tem gente fugindo do processo, fugindo do propósito, fugindo da prova e não tem experiência. E não tem experiência, a experiência que Deus quer dar. Experiência de sobrenatural, porque, irmãos, nós estamos acostumados com o sagrado. Eu sou da época, 25 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, irmãs, um hino da harpa, levantava-se da oração. Hoje você chega na igreja, dá para contar nos dedos quem está de joelho orando. Levantava-se da oração, o hino da harpa, pronto, já começava o mover de Deus dentro da igreja, o poder de Deus dentro da igreja. Hoje a igreja, para cantar, o pregador planta bananeira, olha, hoje está muito difícil, porque as pessoas se acostumaram com o sagrado, as pessoas estão cumprindo um protocolo.
estão vivendo de ritualismo. Vamos lá, ajudar, irmãos. É mais um culto, é mais uma quinta-feira, é mais um culto. E Deus está dizendo nesta tarde, esta tarde pode ficar marcada na tua vida, marcada na sua história. Porque aí, irmã, a gente vai se acomodando, a gente vai olhando o testemunho da fulana, da Bertrana, e fala: eu acho que Deus gosta mais é dela mesmo, eu acho que Deus só faz é na vida dela mesmo, acho que Deus só faz na vida dele mesmo. A mulher de Sunem, quando Eliseu profetiza o filho para ela, ela diz assim: homem de Deus, não minta a tua serva, como se dissesse, pode até acontecer, mas na minha vida não. As pessoas, irmãs, elas estão muitas das vezes limitando a Deus, elas estão ficando distantes de Deus, desacreditadas de Deus. E nesta tarde Deus me trouxe aqui para dizer: Ele ainda cura, Ele ainda faz milagre, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele não mudou, Ele não mudou, Deus não mudou, Ele continua o mesmo Deus que faz milagre. Mas aí, irmã, a gente com tudo isso, né, a gente vai se conformando. Não, é desse jeito mesmo, vamos levando a vida mesmo, porque daqui a pouco Jesus está voltando. E a gente vai muitas das vezes precocemente, ministérios vão morrendo precocemente. Mulheres que cantavam e não cantam mais, mulheres que pregavam e não pregam mais, mulheres que estavam aqui e não estão mais, pessoas, irmãs, que vão deixando, né, dando ouvido à voz do inimigo, e vão, irmã, atrofiando, e vão morrendo espiritualmente e precocemente, e vão deixando. Porque, irmãs, se você ficar quietinho, tudo bem, o inimigo vai ficar quietinho também, ele não vai te atacar, né? Porque muitas das vezes a vontade da gente não é essa, irmã, chegar aqui e ficar sentadinha aí, que a irmã me esqueça. Quantas das vezes, entrava ano esse ano, eu falei assim: esse ano eu quero ficar, quietinha, eu não quero fazer nada. E vinha o pastor, não, e não. E quantas das vezes nós queremos fugir, irmãs? Quantas das vezes, irmãs, nós queremos, irmã, ficar ali que nem o passarinho com a boquinha aberta, só recebendo. E quantas vidas, irmãs, com chamado, com propósito, e com medo de se colocar na linha de frente. Quantos soldados, irmãos, como os soldados de Israel, o gigante afrontando, e eles recuando, quando Deus está dizendo: aleluia, eu tenho um chamado ainda, eu não voltei atrás, o propósito, o chamado, a chamada ainda está de pé. Porque se a gente for olhar para os levantes, né, Manuzia? Para os levantes, quando você começa, irmã, quando você faz um propósito, quando você está na obra, quando você está ajudando pessoas, irmã, o inimigo não vai te trazer um buquê de flores. Não espere um buquê de flores. Eu tenho as minhas amigas, né? Poucas amigas, mas principalmente a preletora Josiane, e quando acontece alguma coisa, ela já me olha: já sei, você não queria um buquê de flor. Porque é assim, a gente, né? A gente está esperando o quê? O inimigo vai ficar contente com quem está dando prejuízo para ele? Hein, irmã? Ele não vai ficar contente. E aí, irmã, tem aqueles acusadores, né? Está lá fazendo a obra, mas olha que está a casa, olha como está isso, olha, mas o inimigo, irmão, vai atacar a casa de quem está fazendo a obra, ou a tua casa que está aí prostrada.
Hã? O inimigo vai tirar a pedra na árvore que está dando fruto ou na árvore que não está dando fruto? Irmã, a árvore que dá fruta é apedrejada. A árvore que dá fruta, irmã, vão lá cutucar. A árvore que dá fruta vão lá querer machucar, irmã. Mas Deus está dizendo nesta tarde, aleluia, aleluia, um bálsamo do céu descendo hoje para a tua vida. Há um encorajamento, Deus, há um despertamento aqui nesta tarde, aleluia. Haviam aqueles crentes que estavam ali para cumprir o ritualismo. Dorcas morreu? Então tá. Então vamos preparar o corpo de Dorcas. Vamos lavar o corpo de Dorcas. Vamos preparar o corpo de Dorcas para o velório. Mas havia alguns crentes ali, irmão, que não se conformaram com a morte precoce de Dorcas. E Deus está dizendo, olha, não tem mais tempo, você precisa, aleluia, se levantar, se dispor, se colocar em pé, aleluia. E esses crentes, irmãs, que estavam ali inconformados com a morte de Dorcas, com a morte de alguém que estava somando para o reino, com a morte de quem estava ajudando o seu próximo, porque o inimigo, irmã, ele vai querer matar quem está dando lucro para Deus, para quem está dando prejuízo para o inferno. O inimigo, irmão, ele vai querer derrubar, ele vai querer matar, quem está de pé fazendo a obra, quem está de pé cuidando de pessoas, quem está de pé posicionada lá na sua casa como coluna de oração, aleluia. Aos que estavam inconformados se levantaram e falaram, não, nós precisamos fazer alguma coisa. E eles se lembram que Pedro estava perto, que Pedro estava por perto. Enquanto aqueles que estavam ali para cumprir o ritualismo estavam cumprindo com o ritual, esses homens estavam indo atrás de Pedro. Eles não estavam ali, não, irmãs, ali, não, vamos, não. Quantos irmãos Deus chamou, quantos Deus tem chamado aqui nesta tarde, e você está lá, irmã, se assentando com quem está cumprindo ritualismo, com quem, irmão, já se conformou, com quem, irmão, não quer se levantar, com quem não quer se posicionar. E até tem um ditado que diz, diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem é. Muitas das vezes, irmã, a gente está com tanto problema e a gente se ajunta com quem tem mais problema ainda. Aí um fica lá, né, medindo. Meu problema hoje está desse tamanho, o teu, o meu está desse, o meu está desse, e fica lá. E Deus está dizendo nesta tarde, se posiciona, mulher. Aleluia. E eles vão até a Pedro. Eu acho interessante que quando eles chegam lá, eles não chegam, Pedro, Dorcas morreu. Porque tem gente que parece que tem prazer de anunciar coisa ruim, né? Tem prazer de falar de coisas ruins. Eles não chegam contando que Dorcas morreu, porque havia uma esperança. Eles acreditavam, eles foram buscar Pedro acreditando. E muitas das vezes a nossa fé vai se esvairindo, a nossa fé vai diminuindo, a nossa fé, irmã, vai indo rala abaixo. E Deus está dizendo nesta tarde, eu te trouxe aqui para acrescentar fé nesta tarde, acrescentar fé no teu coração, aleluia. E Pedro chega. Quando Pedro chega, levam Pedro, porque já estava lá tudo certinho, já tinham lavado o corpo de Dorcas, ela estava lá no quarto alto, um lugar separado, antes de vir para o velório, e lá estavam aquelas senhoras,
que foram beneficiadas por Dorcas, né? E com as túnicas nas mãos, com os vestidos nas mãos e chorando. E quando Pedro chegou, elas foram lá, olha, esse foi o vestido que Dorcas me fez, olha, ela costurou para mim, olha que lindo que ela fez, olha, chorando. E eu acho tão interessante, irmãos, que Pedro, tem gente que gosta de desagradar a Deus para agradar o homem, né? Mas Pedro não. Pedro chega naquele quarto, olha para aquelas mulheres com as túnicas, com os vestidos e chorando, e a Bíblia diz que Pedro disse a elas, vamos orar, minhas queridas. Foi isso que Pedro fez? Não. A Bíblia diz que Pedro, olhando para elas, fez todas saírem. Meu Deus, mas que atitude! Irmã, tem hora que você vai ter que tomar atitudes, que você vai ter que tirar muita gente da tua casa, muita gente da tua convivência. Tem horas, irmã, que você vai ter que tomar atitude e você está aí querendo agradar a Deus e o mundo, aliás, menos Deus e o mundo. Você quer agradar fulano, você quer agradar Bertrano, você quer agradar ciclano e está desagradando a Deus. Deus está falando, eu quero uma intimidade contigo, eu quero comunhão contigo, eu quero que tu feche a porta do teu quarto e ore, eu quero ter comunhão, intimidade contigo, mas às vezes você está lá, ouvindo a opinião de A, ouvindo a opinião de B, e quando Pedro chega, irmãs, eu falei, Jesus, por que essa atitude tão dura de Pedro? Porque, irmãs, tem coisas que nós só valorizamos quando perdemos. Essas mulheres estavam valorizando o que Dorcas fez depois de morta. E quantas das vezes na nossa vida é assim, irmãs? Quantas das vezes, igreja, nós só damos valor depois que perdemos. Depois que perdemos, perde, a pessoa vai lá no Facebook fazer aquele textão, com coisa que o morto vai ver ou ressuscitar, né? Dia das Mães é festival de hipocrisia, muitas das vezes, né? Não honra pai, não honra mãe, mas no Dia das Mães está lá, mãe, te amo, te amo, te amo, não lava uma louça, não faz nada, não visita a mãe, não visita pai. Crentes, irmãos, que não visita a mãe, que não visita o pai, que não honra a mãe, que não honra o pai, não honra liderança, não honra pastor, não honra as pessoas que Deus colocou na sua vida, e depois que morre vai lá, né? Eu falo que eu sou totalmente aversa, né, a velório, a cultos. Por quê? Porque, irmã, depois que morreu, por que não honra quando está em vida? Por que não honra quando está em vida? Por que não valoriza enquanto tem? E Deus está falando aqui neste lugar. Não valoriza a saúde, não vem para a igreja enquanto tem saúde, depois está lá no hospital, Jesus, se o Senhor me curar, Jesus, se o Senhor me curar, Jesus, se o Senhor fizer, Jesus, se o Senhor fizer. É uma palavra dura, irmã, mas é uma verdade. Nós só valorizamos quando perdemos, e Deus está dizendo, não deixe para valorizar quando você perder. Abrace hoje, irmã. Quantas das vezes, irmã, queria pedir perdão para alguém, quando vai saber, morreu, e agora? Vive de remorso, o inimigo acusando, o inimigo ali noite e dia acusando, numa prisão emocional, numa prisão de sentimento, numa prisão de remorso, e Deus está dizendo, eu quero te tirar dessa prisão hoje. Alaba, isso é forte, igreja. Nós não valorizamos, irmã. Quantas mulheres, irmãs, quantas mulheres servas de Deus falam mal do esposo para outras mulheres? Quantas, irmãs? E vice-versa.
quando nós devíamos orar, quando nós devíamos comunicar a Deus, e nós vamos falando e vamos despejando, quando Deus está dizendo: silêncio, silêncio nesta hora, valoriza, porque depois que perde não adianta. E aquelas mulheres estavam lá, né, valorizando Dorcas depois que ela morreu. E Pedro falou: sai todo mundo, vai todo mundo para fora. Porque naquele momento o que Pedro precisava é estar a sós com Deus. Era estar, irmã, vai ter um momento na sua vida que não vai ter ninguém para orar com você. Vai ter um momento na sua vida que você vai até pedir. Quantas das vezes, irmã vem orar comigo, irmã vem fazer uma campanha comigo, e nada, sabe por quê? Era Deus te dando a oportunidade de estar a sós com Ele, porque muitas das vezes a gente quer estar rodeada, irmã, a gente quer estar rodeada de pessoas, a gente, porque fulana ora, porque um vaso é uma bênção, é um vaso, é uma bênção, irmã, e você? E o que Deus colocou na tua mão, e o que Deus colocou, e o chamado que Deus tem na tua vida, e nós estamos desprezando, e nós estamos virando as costas para aquilo que Deus colocou em nós, irmãs. Que privilégio, que honra. Eu falo para Deus: Deus, o dia que eu perder, Senhor, aquela chama de 25 anos atrás, quando eu te aceitei, Senhor, o dia que eu perder aquela chama, me prepare, me leva, Senhor, porque, irmã, pior do que estar desviado lá fora, é estar desviado dentro da igreja, é não sentir mais a alegria do Espírito Santo, é começar a olhar para pessoas, é começar a olhar o defeito de fulano, de Bertrano, de ciclano, é olhar o defeito de A, é olhar o defeito de B, e ir, irmã, morrendo, aleluia, precocemente, e Deus está dizendo: nesta tarde haverá uma mudança, uma transformação. E Pedro começa a orar, e Pedro ora, e Deus está dizendo: eu vou te levantar de uma forma, você vai começar a orar de uma maneira, a tua oração, Deus está dizendo, haverá resposta para a tua irmã. Mas é impossível, eu precisava que se ajuntasse a igreja toda para orar comigo, pois Deus está dizendo: a oração de um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pedro começou a orar, e a Bíblia diz, aleluia, que Dorcas abriu os olhos. E Deus está dizendo: Ele vai começar a abrir os teus olhos, irmã, os teus olhos espirituais, porque os carnais nos trazem muito prejuízo. Os olhos carnais nos trazem muito prejuízo. Às vezes até a gente está olhando para a situação, isso não tem mais jeito, isso não tem mais como, não tem mais jeito, e Deus está dizendo: eu vou abrir os teus olhos espirituais, e tu vai começar a enxergar que para isso que você acha que não tem mais jeito, Deus vai entrar com milagre, com a providência. Aleluia. A Bíblia diz que ela abriu os olhos e viu a Pedro, e viu quem estava orando por ela. Quantas das vezes, irmãs, parece que não nos enxerga, os nossos filhos não vê, não enxerga que nós estamos orando, as pessoas que nós estamos, parece que não estão enxergando, mas Deus está dizendo: ei, Deus vai abrir os olhos de quem você está orando. Deus vai abrir os olhos de quem você está pedindo, vão enxergar, vão ver, vai abrir os olhos espirituais. Aleluia. Tem pessoas aqui que já pensaram até em desistir, não vou orar mais, porque Deus está dizendo: pode continuar orando, pode
continuar orando, porque eu vou abrir os olhos espirituais. Irmã, Deus está dizendo: eu estou entrando lá, irmã. Eu vou abrir olhos espirituais, irmã. Não te entristeça, e alegre recebe renovo do céu hoje na tua vida, porque tem providência do céu chegando para a tua casa. E muitas das vezes a gente, irmã, a gente vai deixando de enxergar, a gente vai deixando, porque a Bíblia diz que o justo, ele vive é por fé e não por vista. E tudo que os teus olhos estão enxergando hoje, e que é impossível para você, e que já está tido como morto, Deus está dizendo, Ele vai abrir os olhos espirituais. Abriu os olhos, e Dorcas se levanta e se assenta, e se assenta, e é desse jeito que muitas vezes a gente quer ficar, né, irmã Néia? Sentadinha. E Pedro podia ter dito assim: isso mesmo, Dorcas, tu passou por um processo muito difícil, minha querida, teve morta, né? Fica aí sentadinha, porque é isso que a gente quer, irmã. Diante da nossa prova, da nossa luta, porque tem gente que pega até prova e luta de estimação. Tenta tirar a prova dele para ver. Tenta tirar a luta dele para ver. Tenta, vem cá, amiga, me ajuda a pregar. Segura a tua prova aqui. Isso, segura, hein? Ô, querida, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, querida. Mas, querida, eu vou orar por você. Ó, fica desse jeito, presa. É bichinho de estimação. Pode sentar, querida. Mas nesta tarde Deus está dizendo: aleluia, aleluia. Tem prova que durou até hoje na tua vida. Hoje será um novo recomeço. Hoje será um novo recomeço para a tua vida espiritual, para o teu ministério. Deus está falando com mulheres aqui. Você não consegue mais orar, você não tem palavra mais para orar, você está como Ana, só balbuciando. Mas Deus está dizendo: quem te interpretou errado, quem não, aleluia, não enxergou, Deus está dizendo: haverá um renovo e restauração para a tua vida. Pedro não fez com que Dorcas ficasse sentada, não, irmãs, entendendo, porque às vezes a gente quer ficar lá, e Deus, o processo, irmã, já está no fim, e a gente está querendo ficar naquela prova, naquela dificuldade, naquela luta, e Pedro vai lá e pega pela mão de Dorcas, e levanta Dorcas, irmã. Não espera Dorcas se recuperar, porque às vezes a gente quer, irmã, eu preciso me recuperar. Você está olhando para a tua limitação, você está olhando para o teu estado, e Deus está dizendo: eu já desci com restauração, eu já desci com renovo, eu já desci com graça, eu já desci nesta tarde, e levanta Dorcas daquele estado de morta, de paralisada. Ela se assenta, de assentada, ele levanta a vida de Dorcas. Deus está dizendo: eu vou levantar. Eu vou levantar, irmã. Eu vou levantar quem está caído. Eu vou levantar quem já está tido como morto espiritualmente. Quem acha que não tem mais jeito, Deus está dizendo: esta tarde Ele vai levantar. Aleluia. Aí ele chama as mulheres que estavam lá, chama os santos, chama os inconformados, chama os conformados, e apresenta Dorcas viva. Para tudo tem tempo, irmã, para tudo tem tempo. Mas eu vou ficar sozinha. Não, você não vai ficar sozinha, você vai ficar com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí vai chegar a hora que todos vão ver, que todos vão presenciar do milagre que Deus operou dentro da sua casa, do milagre que Deus operou dentro da sua família.
e apresentou Dorcas viva aos santos. E a Bíblia diz que aquele milagre foi notório em Jope. Todos ficaram sabendo o que Deus está dizendo. O que eu vou fazer, irmã, vai ser notório na tua casa, vai ser notório na tua parentela, vai ser notório na tua família. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé, mulher. E hoje, olha, sinta agora. Cada uma de vocês, cada um de vocês, os irmãos, sinta agora Jesus desta tarde. Jesus desta tarde, como Pedro pegando agora, olha, as irmãs já entenderam ali, ó. Uma já pegou na mão da outra ali, ó. Jesus pegando agora na tua mão. Jesus pegando agora na tua mão. Aleluia, e te tirando desse estado, irmã, te tirando dessa tristeza, te tirando desta enfermidade, te tirando. E Deus está dizendo que nesta tarde, o Senhor está passando como médico neste lugar. O Senhor está passando como provedor neste lugar. E agora, irmão, o Senhor está dizendo: filha, filho, se levantou, e Ele está dizendo: volte a fazer o que você fazia, volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava, volte a profetizar. Eu quero chamar aqui para frente, vem, irmãs, vem ligeiro, que eu quero orar por vocês, vem ligeiro. E a irmã que eu queria também está vindo, se ela não viesse eu ia chamar. Aleluia, venha para frente, que eu quero orar pela sua vida. Irmã, é você, querida, você. Hoje marcou Deus este encontro contigo, mulher. Tu achou que você ia ficar paradinha, tu achou que você ia ficar quietinha, mas Deus está dizendo: hoje eu coloco novamente na tua mão. Porque quando Dorcas se levantou, quando Dorcas era para fazer o que ela fazia, ela era costureira, ela tinha uma simples agulha na sua mão, ela não tinha uma máquina industrial como tem hoje, ela era costureira, tinha uma simples agulha na mão dela. E Deus está dizendo: você achou que o que você tinha na sua mão era simples, era pequeno, mas Deus está dizendo: hoje Ele renova o chamado, o ministério, e diz para ti: eu preciso de ti, filha. Essas irmãs precisam de ti, filha. É hora de se levantar, filha. É hora de se levantar. E desse despertamento, alegria, renovo, cura, desce para a tua vida, diz o Senhor nesta tarde. As irmãs do louvor podem cantar aquele hino: se eu não te ouvir. Vocês sabem? Sabe? Não? Sabe? É difícil? Irmãs, por que vocês ficaram quietinhas? Deixa o Espírito Santo de Deus operar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Abrace a tua irmã, diga uma palavra do céu para ela. Se você tiver que pedir perdão para alguém, peça. Se você tiver agora que abraçar e falar uma palavra para alguém, fale. Deixe que o Espírito Santo nesta tarde venha com cura, venha com renovo, venha com restauração, venha nas tuas cordas vocais, venha nas tuas cordas vocais, venha nos teus joelhos, nos nervos, nos ossos, na coluna, venha curando. Alabarabashurabacandarabakai, Arabahandarabashurabacandarabakai, Arabacandarabashurabacai, Alabasuribikidarabakai. Quantas vezes tu disseste a mim, filha? Quantas vezes tu disseste: não vou mais, Senhor, está muito difícil, está muito pesado, está muito difícil, está muito pesado.
demais, Senhor. Mas nesta tarde Jesus está dizendo: eu estou trazendo renovo, eu estou trazendo renovo, eu estou trazendo renovo, cura, eu estou trazendo renovo. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca agora da garganta, Senhor, toca, Senhor, é um vaso teu, a atalaia tua, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Olha o que o Senhor está dizendo: cale a voz do inimigo nesta tarde, as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Oh, o Senhor está falando. Silencia a voz do inimigo nesta tarde, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Agora traga, Senhor, traga saúde, traga cura, traga renovo, Senhor. Traga, Senhor, a cura que a tua filha precisa, Pai. Que não sejam as minhas mãos, Senhor, mas as mãos, Senhor, do teu Espírito Santo a tocar agora, Senhor, e repreender todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Escute a voz do Espírito Santo nesta tarde, falando ao teu coração. Se levante nesta tarde. Oh, silencie a voz do inimigo. Aleluia. Eu prospero. Glória a Deus. Aleluia. É segurança no começo, meio e fim. Tua voz é esconde ela, esconde a casa dela, esconde a família dela, esconde essas crianças calar diante da todas fúria as de vozes, Satanás. menos a tua. Em nome de Jesus, Pai, teu vaso silenciar todas as vozes, Pai, menos a da força, da graça, da sabedoria. A tua, a tua, se eu não te ouvir, Senhor, da tua filha, mas eu morro. Olha, Pai, sobre a mente dela, Pai. Te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvir, eu vivo. Ouça a voz do Espírito Santo nesta tarde, aleluia. Eu prospero. Aleluia. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Você ouviu a voz do Espírito Santo nesta tarde? Você entendeu a voz do Espírito Santo nesta tarde? Que você não saia deste lugar prostrada, mas que você saia nesta tarde em pé e para glorificar o nome de Jesus. Pai, toda seta maligna, sai agora, Pai, em nome de Jesus. Toda seta, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Tem alguém nesta tarde que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém?